Olá, meu nome é Marcelo Barbosa da Claro Treinamento. Bem-vindo ao meu canal sobre cabeamento estruturado. E hoje nós vamos falar sobre as particularidades da fibra multimodo do tipo OM5, o que ela é e quais são as suas vantagens ao tentarmos utilizar protocolos de rede de alta velocidade. Antes de mais nada, queria comentar que não vou falar profundamente sobre a classificação como um todo das fibras multimodo ou monomodo, como o M1, o M2, o M3, e nem falar das diferenças entre multimodo e monomodo, porque esses já foram assuntos de outros vídeos que eu tenho no canal. Tem aqui os dois ícones deles, vocês podem procurar depois, eu vou deixar um card aqui em cima para vocês acessarem mais rapidamente. O objetivo hoje é falar especificamente da OM5 e de suas particularidades que a diferencia em relação às outras. Também gostaria de avisar que este conteúdo é uma pequena parte de um curso maior que eu tenho sobre o desempenho de fibras óticas. Eu vou, ao final dessa apresentação, vou falar um pouquinho mais desse curso que é totalmente online. Fique até o final para ter mais detalhes sobre ele. Bom, esta aqui é uma tabela com os tipos de fibras multimodo existentes hoje de acordo com a norma brasileira NBR 14565. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo do local que vocês podem consultar o valor e as outras características dessa norma e, se for o caso, adquirir essa norma, que é bastante importante para quem faz projetos de cabeamento estruturado. Como vocês podem ver, as fibras multimodo são classificadas do M1 até o M5. A grande diferença entre elas, além do núcleo, é a largura de banda. Esse é o principal fator que diferencia os tipos de fibra multimodo. Como eu falei, não vou falar das outras OM1 ou OM4, apenas do OM5, e podemos ver que há uma coisa que a diferencia bastante em relação às outras, que as outras não têm, que é a especificação de largura de banda aos 953 nanômetros de comprimento de onda. Tanto quando medimos a largura de banda no método OFL, com um núcleo inundado, quanto quando medimos no modo EMB, largura de banda modal efetiva. Você vê que as fibras de OM1 ou OM4 só são especificadas em 850 nanômetros e 1300, enquanto a OM5 é a única que possui especificação de 953, além das tradicionais 850 e 1300. Uma pequena diferença aqui também na atenuação. A atenuação específica do M5 é um pouquinho menor do que as demais, mas o fator realmente que a diferencia é a largura de banda. E antes de prosseguir, qual a diferença entre eu medir largura de banda no modo OFL ou EMB? A diferença está no transmissor, no emissor de luz. Na largura de banda medida no modo OFL é utilizado um transmissor do tipo LED que produz um facho de luz, um foco muito mais largo que inunda completamente o núcleo da fibra. Enquanto que a largura de banda medida no modo EMB é utilizado um laser do tipo VCSEL ou VCSEL que produz um feixe bem mais estreito. E por que essa diferença? Porque nas velocidades de até 1 gigabit por segundo, ou um pouco menos, é utilizado o LED. De 1 gigabit por segundo a mais que isso, são utilizados lasers do tipo VCSEL em multimodo. Então, quando as fibras tinham a intenção de rodar em velocidades abaixo de gigabit Ethernet, só se utilizava LED, então só fazia sentido medir a largura de banda da fibra no modo OFL. A partir do momento que foram lançadas fibras OM3, OM4 e depois OM5, fibras apropriadas para trabalhar com velocidades de gigabit Ethernet, que necessitam transmissões do tipo laser, aí sim foi criada a especificação de largura de banda EMB, que é com VCSEL. Então vemos que o OM5 tem, além de uma atenuação um pouco menor, uma largura de banda definida tanto em OFL quanto em EMB, em 953 nanômetros de comprimento de onda. Mas por que a OM5 foi criada com especificação de largura de banda nesse comprimento de onda que não era utilizado anteriormente? Inicialmente, quando as velocidades Ethernet eram inferiores a gigabit por segundo, a transmissão
era sempre efetuada utilizando-se um par de fibras. Uma fibra para transmissão em um sentido e a outra fibra para transmissão no outro sentido. Quando se queria lançar um equipamento com velocidade maior, por exemplo, 10 megabits para 100 megabits por segundo, por exemplo, ou de 100 megabits para 1 gigabit, bastava aumentar a velocidade de modulação do transmissor. Ou seja, para aumentar a velocidade de dados, teria que se pegar o transmissor e fazer com que ele transmitisse mais rápido, ainda utilizando duas fibras. Mas isso tem limite. Quando chegou a 10 gigabits por segundo, começou a se ter dificuldade em aumentar essa velocidade. Então, se eu quisesse aumentar a velocidade de dados, eu teria que utilizar um outro artifício. Qual foi o primeiro artifício a ser lançado para aumentar a velocidade da transmissão de dados sem necessariamente que cada transmissor passasse dos 10 gigabits por segundo? A primeira resposta foi uma transmissão chamada de paralela, onde, em vez de utilizar apenas um par de fibras, eu utilizo várias fibras para a transmissão. Então, para aumentar a velocidade de dados, agora eu aumento a quantidade de transmissores e, consequentemente, a quantidade de fibras. Exemplo, 40 GBase S4 é uma tecnologia 40 Gigabit Ethernet que utiliza 4 pares de fibras. Em cada fibra, eu tenho um transmissor a 10 gigabits por segundo. São 4 transmissores num sentido, 4 no outro sentido, dá um total de 40 gigabits por segundo, mas eu preciso de 8 fibras para trafegar. Depois foi lançado o 100 GBase SR10, que é a mesma ideia para transmitir 100 gigabits utilizando 10 pares de fibra, cada fibra com um transmissor a 10 gigabits. Posteriormente, conseguiu-se um aumento na velocidade do transmissor para 25 gigabits por segundo, e aí, utilizando 4 pares de fibra, eu consigo, com essa técnica, utilizar 100 gigabits por segundo com 4 pares de fibra. Para a utilização dessas tecnologias paralelas, como cada link precisa de mais do que 2 fibras, as normas vão requerer que eu utilize conectores apropriados, como por exemplo o conector MPO, que é esse aqui, que tem 12 fibras em cada uma das suas conexões. Mas essa não é a única maneira de se aumentar a velocidade. Esta maneira que acabamos de ver necessita de mais fibras para que eu possa transmitir em velocidade maior. Mas eu poderia fazer essa transmissão a partir de vários transmissores numa única fibra, aumentando a quantidade de comprimentos de onda. Eu coloco vários transmissores numa única fibra, mas para que eles não se confundam, não se embaralhem seus sinais, eu tenho que transmitir em comprimentos de onda diferentes. Neste exemplo, eu tenho uma transmissão utilizando uma única fibra com 4 transmissores, cada transmissor a um comprimento de onda diferente. Então, por exemplo, a tecnologia 200 GBase SR 1.4 significa um par de fibras, por isso este 1 aqui, sendo que cada fibra leva 4 transmissores, 4 comprimentos de onda. No caso, essa tecnologia já é um pouco mais desenvolvida, onde cada transmissor consegue trabalhar a 50 gigabits por segundo. Então, com um par de fibras, eu tenho a utilização de 4 comprimentos de onda por fibra, um total de 200 gigabits por segundo. Essa técnica de colocar vários transmissores numa única fibra, mudando-se o comprimento de onda, é conhecida como WDM, na sigla, em português, multiplexação pela divisão do comprimento de onda. E ainda posso combinar as duas técnicas, utilizar o WDM mais transmissão paralela. Então eu aumento a velocidade de dados, não apenas aumentando a quantidade de transmissores, mas também de fibras e comprimentos de onda, onde eu tenho vários pares de fibras e em cada fibra eu tenho vários comprimentos de onda. Por exemplo, existem estudos para a velocidade de 800 gigabits por segundo em fibra multimodo, onde seriam utilizados 4 pares de fibras, ou seja, 8 fibras, e em cada fibra 4 comprimentos de onda, cada um deles a 50 gigabits por segundo. O esquema seria mais ou menos como esse daqui. São 8 fibras, no total 800 gigabits por segundo. Esse padrão ainda não foi desenvolvido, ainda está em estudos. Mas, combinando-se WDM e transmissão paralela, eu consigo fazer esse tipo de coisa.
E é justamente aí que entra a fibra OM5. Para eu conseguir colocar com garantias esses outros comprimentos de onda que antes não eram especificados para a fibra multimodo, é que foi criado a fibra OM5. A sigla em inglês é WBMMF, que significa fibra multimodo de banda larga. Por que banda larga? Porque numa única fibra são transmitidos vários canais, e isso define uma banda larga. Então, na comparação, o M3, o M4 e o M5, vemos que a largura de banda em 850 entre o M4 e o M5 é basicamente a mesma, só que o M5 abre essa possibilidade de termos mais 3 canais de comunicação para aproveitarmos o WDM e aumentarmos a velocidade sem necessariamente aumentar a quantidade de fibras. A cor padronizada por normas norte-americanas para os cabos e cordões OM5 é o verde-limão. Você pode ver alguns exemplos aí de fotos nesta tela. A fibra OM5 já está normatizada, inclusive na própria norma brasileira, que eu já comentei, a ABNT NBR 14565. Você tem aqui a capa da norma, ela foi publicada no ano passado, em setembro de 2019, e lá dentro já consta a tabelinha com a inclusão do OM5, da sua largura de banda ampliada para 953 nanômetros de comprimento de onda, e também tem a atenuação reduzida, como já vimos. O conteúdo que acabamos de ver faz parte de um curso mais amplo chamado SCE 322. É um curso específico sobre o desempenho e os parâmetros das fibras óticas, tanto multimodo quanto monomodo. Neste curso, nós vemos tópicos como a caracterização da luz, quais são as principais características que definem a luz que vai ser transmitida em fibra ótica, uma pequena introdução à fibra ótica, como as suas características físicas, núcleo, casca, recobrimento, diferenças entre fibras multimodo e monomodo, o que é comprimento de onda e o que é dispersão em uma fibra ótica. Vamos falar um pouquinho de conectores e emendas óticas, porque é necessário conhecer um pouquinho deles para saber das características de desempenho do enlace óptico, os tipos de fontes de luz, que aqui neste conteúdo vimos muito rapidamente, os principais parâmetros de desempenho que devem ser verificados ou numa medição ou no catálogo, que são atenuação, largura de banda, refletância, perda de retorno óptico, e finalmente um detalhamento dessas categorias todas de desempenho das fibras multimodo de OM1 a OM5 e fibras monomodo de OS1 até OS2. Aqui na descrição do vídeo eu coloco um link para mais detalhes desse curso. É isso, espero que você tenha gostado, que tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus colegas. Nos vemos no próximo vídeo.